Em breve quando? Ah, tá gravando. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar, Horácio, da Semana de Arte Moderna. Ó, tô nervosa. Da Semana de Arte Moderna. E aí eu vou começar a apresentar a tela aqui. Qualquer coisa, você pode me interromper, se precisar alguma dúvida. Só me interromper, pode interromper, porque quando a gente começa a apresentar, eu não consigo ver o chat. Aí você fala alguma coisa Tá bom. e eu apresentar. Então vamos lá. Inclusive, a dinâmica de hoje é que eu vou estar introduzindo o que foi a Semana de Arte Moderna e quais os impactos dela na literatura. Por algum motivo o negócio travou. Vou conseguir, pelo amor de Deus. E eu vou deixar uns exercícios. Ai, chegou mais alguém, eu vou ficar emocionada. Chegou mais alguém. Quem que é? Ah, é a Ângela. Oi, Ângela, bem-vinda. Nossa, Tudo consegui bem? participar. Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, tô bem. E Ai, vocês? que bom. Eu tava triste falando que o Horácio, eu achei que só ia ter eu aqui, que ninguém ia entrar. Imagina, deu Ai, certo hoje. Hoje eu consegui. Ai, que bom. Eu ai, que gosto da aula de bom. literatura. Boa, Ai, eu gosto também, eu gosto. muito boa. Então, hoje a gente vai falar da Semana de Arte Moderna. Aí eu falei para o Horácio que eu vou apresentar bonitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper. Eu acho que eu não consigo ver o chat, mas vocês podem abrir o áudio a qualquer momento que a gente vai conversando, tá bom? Vou estar aqui para apresentar. Vocês estão vendo bonitinho? Sim. Ai, então tá ótimo. Fiquei horas fazendo esse slide. Minha Nossa Senhora. Então vamos lá. Primeiro, antes da gente falar da Semana de Arte Moderna, a gente vai ter que fazer tem que ver o contexto histórico da época, né? Se a gente for olhar de acordo com o período histórico, a Semana de Arte Moderna ela vai acontecer durante a República Velha. E nesse período tinham muitas turbulências políticas, sociais e econômicas, tanto por conta da imigração de estrangeiros no Brasil, por causa da mão de obra cafeeira. Também estavam surgindo as novas vanguardas europeias, né, que eram as estéticas de arte. Tem até foi minha primeira aula, inclusive, não sei se vocês assistiram, sobre o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo. E, ok, ela vai se encaixar na República Velha, e durante esse período, era o período da política do café com leite, ainda tinham as oligarquias cafeeiras, e nesse período o capitalismo ele estava crescendo no Brasil, e ele estava consolidando a república e uma elite industrial. E essa elite ela era influenciada pelos padrões estéticos da Europa. E até hoje a gente percebe um pouco disso na nossa realidade, de que tem muitos padrões no nosso país que eles vão tentar se aproximar dos padrões eurocêntricos, tanto na arte quanto na cultura estética no geral. A gente pode ter, por exemplo, os padrões de beleza, que a mulher ideal seria aquela mulher magríssima, de pele clara, e a gente vê que aplicada à nossa realidade e à realidade do mundo não é assim que funciona. Os antecedentes. Não, acho que eu vou falar um pouquinho do contexto histórico ainda. E por causa dessa formação dessa elite industrial, os artistas da época eles vão vendo essas influências europeias e a questão de que o Brasil nesse período ele não tinha uma identidade nacional. Então, tanto na literatura quanto na arte, a gente não tinha uma identidade nossa expressada, por assim dizer. Então, pequenos artistas, pequenos grupos influenciados por esse contexto, pessoas que tiveram acesso
a esse tipo de coisa, indireto ou indiretamente, eles vão começar a pensar, poxa, a gente vai ter que se organizar para pensar numa coisa mais nossa, né? E tudo vai mudar em 1912. Em 1912, Oswald de Andrade ele vai vir é, da Europa e ele vai estar deslumbrado com as ideias do futurismo do Marinetti. Futurismo, né, recordando, foi também uma vanguarda europeia. E assim que ele volta, ele está inspirado, ele pensa, nossa, a gente tem outras coisas, né? Eu vou falar disso mais para frente, só que nesse período, o Brasil, ele era muito influenciado pelo simbolismo e pelo parnasianismo. Essas duas escolas artísticas que eram as predominantes no país, por assim dizer. Em 1913, Lazar Segal vai fazer a primeira exposição dele, uma exposição que não fosse acadêmica, porque até então as expressões artísticas elas eram muito voltadas a essa coisa da academia, da instituição. E ele vem, faz essa exposição dele com pinturas impressionistas e de outras vanguardas, e isso começa a dar um gás nas outras pessoas, nos outros artistas, para sair muito da mesmice e começar a dar essa inovada. Então, em 1914, vai acontecer um marco histórico para marcar o período do modernismo no Brasil, o que se sucedeu, né? Os antecedentes, então, a Anita Malfatti, ela também deslumbrada com essas ideias advindas da Europa, só que no caso dela não eram só futuristas, ela gostava dos pós-impressionistas também. Ela vai fazer uma exposição. E essa foi considerada, posteriormente, os historiadores classificam ela como sendo a primeira exposição modernista brasileira. Então, ela teve por influência para compor as obras dela influências do cubismo, do expressionismo e do futurismo. A Anita Malfatti foi considerada assim esse marco na articulação dessa vanguarda no contexto brasileiro. Só que, passei. Esse foi um dos quadros que ela apresentou. Esse é a Mulher de Cabelos Verdes, e a gente pode ver que, ao olhar dos parnasianos, dos simbolistas, dos críticos artísticos, que ela seria considerado que ela tem uma visão deturpada da natureza, porque não é comum uma mulher ter cabelos verdes, por exemplo, e ela se preocupa nessa distinção de cores também. O próximo é o Farol. Esse é de 1915. As reverberações dessa primeira exposição dela, essa exposição em si ela foi muito criticada. Monteiro Lobato, depois de ver essa exposição e tudo, ele vai criar um artigo que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, massacrando a Anitta, gente. Ele acaba com a Anitta. Porque para ele, ela não é uma artista de verdade. Oi, pode falar. Aqui eu falei, nossa, que malvado por fazer isso com ela, né? Nossa, ninguém gosta do Monteiro Lobato, assim. Eu Eu amava só ele de conheço ele criança. pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu amava ele quando eu era criança. Aí a gente chega na faculdade, os professores dão dois tapas assim na nossa cara e falam, não goste desse homem. Ele era meio chato mesmo. E aí ele massacra ela, falando que ela não é uma artista de verdade. Isso eu falei na minha outra aula e a gente pode retomar. As pessoas têm visões diferentes do que é arte, do que não é arte. A gente também vê isso no âmbito da literatura. Ao longo dos anos, a partir da modernidade, quando se criou esse conceito de literatura, que ele não era conhecido, por exemplo, não existia na época medieval, das pessoas discutirem, mas o que é literatura e o que não é literatura? O que eu devo considerar como sendo literatura ou não? E essa discussão também existe para a arte. Então,
o pensamento clássico, da arte clássica, o pensamento predominante é esse de que um bom artista, ele vai representar a natureza o mais real possível, da maneira mais perfeita possível. Então, se uma flor é com caule verde, a florzinha cor-de-rosa, você tem que pintar ela exatamente desse mesmo jeito. Só que com o advento das vanguardas, essa coisa vai mudando, sabe? Tanto porque a gente vê a evolução com o longo dos anos, sabe? A juventude ela sempre vai tentando tomar o seu lugar, ela sempre vai rompendo com alguns paradigmas das gerações passadas e isso é normal. Só que isso era muito mal visto. Então, quando a Anitta Malfatti chega com essa exposição, representando a natureza aos olhos dos outros de maneira deturpada, ela comete um erro assim. É como se aquilo que ela fizesse não fosse arte. E aí ele vai fazer esse artigo chamado Paranoia ou Mistificação, acabando com a coitada. Ele vai falar que tem dois tipos de artista. Os artistas que fazem uma arte pura, que seria aquela que melhor representa a natureza, e os que não fazem. Esses, sim, são considerados como pessoas, nas palavras dele, pessoas que enxergam uma deturpação na natureza. Isso é uma anormalidade na natureza. E, de maneira geral, ela foi um escândalo aos valores artísticos do período. Então, a gente pode ver uma ruptura do novo com o antigo, uma ruptura do novo com o clássico. E aí, né, nesse caso, a gente pode perceber que tem dois valores batendo de frente um com o outro. Um é o valor cultural e estético da época, que quem representou, inclusive, foi Monteiro Lobato, que ele era, inclusive, um crítico, e do olhar dele, ele estava ali representando todas essas ideias que, para essa juventude, para esses novos artistas, eram antiquadas. E o outro tipo de valor que está ali batendo de frente, ele vai tratar de uma arte mais independente, ela vai atender os seus próprios princípios, seus próprios conceitos, e ela não vai ter tanta essa responsabilidade fotográfica com a natureza, essa coisa de vou representar a natureza do jeito que ela é. Se a gente for pegar, por exemplo, uma das vanguardas, o surrealismo, eu não sei se vocês já viram aquele quadro Grito, daquele cara com a mãozinha assim no rosto. Já. Na minha Já escola viram? tem uma. Justo na sala de arte tem. Nossa, muito chique. E você vê que sim, É, aquele quadro, se você for olhar, ele não tem nada a ver com a natureza pois real. é. Ninguém tem aquela cara toda contorcida. Tem um muito bom também, que é um quadro de Salvador Dalí, acho que é o Tempo, que chama que tem uns relógios derretidos nas árvores. Os surrealistas, eles vão pegar o mundo dos sonhos e, por exemplo, ilustrar a partir de sessões de hipnose, até do sonho, do surreal. Então, o surrealismo é o que saía da realidade, né? É, exatamente, já vem a palavra de surreal. É uma Ah, coisa que que não não está. encaixa com a realidade, Ah, sabe? agora entendi. Obrigado. De nada. Ai, muito bom vocês participando. A primeira aula que eu dei tinha uma menina só, tadinha, e eu senti que eu não tava falando com ninguém. Era eu e o Ah, computador. Muito às vezes é solitário bem. esses tempos de pandemia. Aproveitar para tomar uma água. Gente, eu falo muito, eu vou empolgando. Vocês estão me entendendo? Vocês estão acompanhando? Tem alguma dúvida? Eu não. Eu tô conseguindo acompanhar a sua linha de raciocínio. Tá tudo Tá de boa. indo? Tá indo, E tá indo. você, Ângela, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. A sua explanação é muito boa. Você é muito calma, né? Daí dá pra Ah, ouvir. sou, eu tô tremendo, minha filha. Tô aqui Ah, assim, então ó. Nossa você Senhora. passa calma. Eu fico Você é nervosa. surrealista, então. Ah, eu gosto. Eu gosto dessa parte da literatura que ela encontra com a arte, aí você vai vendo como é que as coisas eram. É lindo, né? Muito É, interessante. Muito, ah, eu muito. adoro.
Mas eu Adoro. queria falar dessa questão da Anitta Malfatti, ela ainda tem um ponto, né? Que é o machismo, né? Uma mulher Nossa trazer Senhora. uma coisa totalmente diferente, que vai contra tudo que é normal, né? Conservador. É Sim, uma revolucionária ela, né? ela Eu foi. achei. Nossa, ela foi. Porque vocês percebem que em 1913, quando o Lazar Segal faz a primeira exposição dele, não é choque nenhum. O pessoal só Uhum, fala, ah, deixa ele. É isso que as sim, pessoas fazem com os homens, né? Ah, deixa é, ele. tolera tudo. Agora nós, Nossa massacrada. Senhora. Ainda mais por esse daí, né? É, Que era o coitado. ícone da literatura, era o cara, né, que dava. Ai, que horror, né? Eu também. Fiquei Horrível. lá seguindo a chatice do. Ainda bem que eu não sofri muito para ler os livros dele. Ai, eu achei tão bom quando Do eu Monteiro? fiquei. É não do Monteiro Lobato? Ai, Porque tinha lá a coleção dele, né? Ainda bem que eu não aham, fiquei lá me matando lá, cortando os pulsos para ler nossa. aquilo lá. Eu ia Eu ficar com lia mais quando raiva era ainda. criança. Quando eu era mais nova, eu lia, só que eu não entendia, sabe? E aí que a gente cresce, que a gente vai pegar e ver as problemáticas, por exemplo, como é Sim, que ele se referia a. É a tia Anastácia? é a tia Anastácia, né? Nossa, muito problemático. Ele sempre se Muito, referia a muito. ela como aquela negra. Sim. Ela não era uma pessoa, ela era um Não, era objeto. qualquer coisa ali, né? Nem objeto da casa ela era, né? É, Mas aí nossa, a gente a entende, né? poltrona era mais importante, se você fosse Sim, olhar. um sabugo de milho era mais importante do que ela. Mas Pois é. voltemos, voltemos. É, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para acrescentar. Acho que não. Então a gente vai entrar agora no evento da Semana de Arte Moderna, de 1922. Então, voltando a fazer essa linha do tempo, em 1917 a Anitta fez essa exposição. Inclusive, uma curiosidade que eu trouxe para vocês é de que, assim, obviamente, essa mulher não conseguiu vender mais nenhum quadro. Ninguém apoiou ela, ninguém veio assim a público, publicou uma nota, alguma coisa de apoio. As únicas pessoas assim que fizeram isso foi o Oswald de Andrade, foi o único que publicou uma nota apoiando ela, e ele, inclusive, a gente vai ver ele um pouquinho depois, que ele também teve. Boicotaram ela? Nossa, ninguém comprou nada dela, assim, ninguém ajudou. Que, meu Deus. Eles deixaram ela ser massacrada, porque, como diz o ditado, né? Antes em você do que em mim, né? Infelizmente. E aí, o Mário de Andrade, depois de tudo isso, ele também visitou. Tem o Oswald de Andrade, tem o Mário de Andrade. O Oswald de Andrade foi que publicou uma nota apoiando ela, e o Mário de Andrade, ele dedicou um poema a um dos quadros dela, que é O Homem Amarelo. Só que o engraçado é que o Mário de Andrade, ele faz poemas parnasianos. Então era a estética do momento. E o modernismo e os artistas da Semana de Arte Moderna, eles vêm justamente criticar o parnasianismo. Inclusive, mais para frente eu vou mostrar para vocês que uma das apresentações, assim, não, vocês vão ver o que que foi essa Semana de Arte Moderna. O escândalo que esse evento foi. A importância desse evento foi trazer uma reflexão para essas estéticas do momento, essas coisas que eram muito prestigiadas. E a partir dessa exposição da Anitta, alguns artistas foram se reunindo e começaram a pensar na conjuntura artística e política do Brasil naquele período, e eles vão tentar se juntar para fazer a primeira exposição de arte moderna. Ela vai acontecer em 1922. E eles queriam traçar um plano que envolvesse um pensamento acerca das possibilidades de se ter um perfil mais livre esteticamente, de você poder se expressar da maneira que você achar melhor, da maneira que você quiser, sabe? Eu acho que assim, o ser humano gosta muito de dar pitaco nas coisas
que não diz respeito a ele, sabe? Se a moça quer pintar uma senhora de cabelos verdes, deixa ela pintar uma moça, uma senhora de cabelos verdes, sabe? E eles queriam romper com esses cânones que eram impostos, né? E eles queriam renovar a arte como a criação artística, a criatividade artística, né? Então, em uma semana foi divulgado no jornal um chamado para essa semana. Quem organizou o evento foi o Graça Aranha, e ele aconteceu no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Foi numa segunda, quarta e sexta. E o Estado de São Paulo, o jornal, divulgou o evento, o que, assim, só deles terem conseguido fazer esse jornal tão prestigiado, divulgar esse evento, já foi uma ruptura, assim, já foi um passo e tanto. Então, as principais atividades que vão acontecer nesse evento são exposição de pintura, de música, dança. Tiveram também palestras sobre a arte moderna, essa estética nova que estava surgindo. E tiveram também leituras de poemas. Então, no contexto da literatura, o modernismo é um período muito X, é um período muito importante, que após passar aqui da Semana de Arte Moderna, nossas próximas aulas vão ser só sobre ele. Depois eu vou retomar também algumas outras escolas, mas esse período que a gente está vendo é o que mais cai no Enem e nos vestibulares, sabe? É muito importante mesmo. E aí a gente vai falar assim de dia após dia do que veio acontecendo. Então, no dia 13 foi a abertura do evento. E ele, inclusive, aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Tiveram artistas muito prestigiosos participando. E as pinturas, as esculturas que estavam sendo expostas, elas estavam causando reações negativas no público, porque estava todo mundo tão acostumado com aquela mesmice que quando chegou o novo, ficou todo mundo assustado, sabe? O que que é isso? E o espetáculo desse dia ele vai ter início com uma conferência do Graça Aranha, que foi o organizador, e intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Então, nessa apresentação, o Graça Aranha ele vai falar que o modernismo, essa ideia de modernidade, é justamente para romper com os cânones e paradigmas impostos. Essa coisa da deturpação da realidade, eles vão dizer que não é uma deturpação, é apenas uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. No dia 15, então, na quarta-feira, a atração foi Menotti Del Pitta. Eu não sei se eu falei o nome dele certo. Esse povo tem um nome tão difícil, né? Não podia ser, sei lá, André Silva? Muito mais Pois fácil. é. Aí Muito na hora mais. de ler, embanana tudo. Nossa Senhora. Mas aí não seria artista, né? Pra ser artista tem que ter um nome bonito, né? Se não tiver um nome chique, pomposo, parece que o negócio não vai. Ai, Deus. E aí, ele vai fazer uma palestra também sobre a arte moderna. Ele vai apresentar os novos escritores, os novos poetas desses novos tempos, qual era a estética deles, qual era a estrutura física e literária que eles propunham. E nessa apresentação vão haver muitas vaias, grunhidos, as pessoas vão se sentir revoltadas, e aí vai dar uma alternada. Algumas pessoas vão aplaudir, vão apoiar, outras vão reagir da maneira que elas conseguem. E aí a segunda apresentação, essa questão já caiu no Enem e eu vou passar para vocês depois. O Ronald de Carvalho, ele vai ler um poema intitulado Os Sapos, que é do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira não pôde ir porque ele estava com tuberculose. Então o Ronald leu no lugar dele. E esse poema, estruturalmente, ele é idêntico aos poemas do parnasianismo, só que
ele é uma crítica a essa escola literária, é um poema detonando o parnasianismo. E o público, ele vai, sabe, vai virar uma algazarra. Eu sei que esse foi um dos dias mais polêmicos. Esses 2 primeiros dias, assim, foi um caos. Tanto que as pessoas falam em artigos que eu li, até meus professores, quando chegaram nesse ponto, é que a semana ela vai acontecer entre aplausos e vaias. No dia 17, ele foi considerado um dos dias mais tranquilos da semana. Nossa, já é 4 e 8. Eu vou tentar adiantar aqui, que a gente começou atrasado, mas vamos indo que vai dar tempo. Ele vai ser o dia mais tranquilo, porque a população, a plateia, ela vai estar mais calma, sabe? Tipo, nada mais me espanta. Tiveram pessoas também que foram num dia, não foram no outro, mas eu sei que o evento em si, nesse período, ele não teve muita importância. A gente vai, os historiadores vão traçando o caminho e vão vendo, hoje em dia, reconhecendo a importância desse evento. Mas na época foi só gente fazendo bagunça para a crítica, se vocês forem olhar. O público ele estava em número reduzido, já não estava mais tão cheio. Teve apresentação do Vila Lobos, outros músicos. Cada dia foi um tipo de arte. Então, no primeiro dia foram as pinturas, as esculturas, houve algumas palestras. No segundo dia foi o dia da literatura. O último dia ele foi considerado assim o dia da música e da dança. E acontece um escândalo perante a época. Tava tudo indo bem até o maestro subir no palco para se apresentar e ele tava calçado de um sapato sim e o outro não. Então o cara entrou meio descalço, né? Só a metade. E aí todo mundo achou aquilo um absurdo, porque nossa, que descaso. Como é que você vem se apresentar e você tá desse jeito? Acharam que eram ideias modernistas demais, vamos assim dizer. Meu Deus. As pessoas implicavam com tudo naquela Com época, né? tudo. O cara apareceu com um sapatinho, o outro não. É E como se elas assim, quisessem controlar todo mundo, né? Nossa, que ai, as pessoas triste. ditavam muitas normas, até hoje em dia é assim. Mas e aí depois que esse cara foi vaiado, que todo mundo acabou com ele, foram descobrir que não era um modismo, como as pessoas estavam dizendo. Ele estava com o calo inflamado, não conseguiu calçar o sapato. E Só assim, isso. era só um calo, sabe? E aí a gente vai falar das principais características da semana, né? As principais coisas que os artistas defendiam, que era a liberdade de expressão, o uso de novos materiais e novas técnicas, tinham como influência os movimentos de vanguarda. Eles também estavam fazendo descobertas estéticas, crítica a esses padrões que eram considerados obsoletos, ultrapassados. Eles queriam ter autonomia de criação, autonomia sobre a sua própria arte. As principais obras, os principais artistas foram Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, teve também a Tarsila do Amaral. Algumas obras da Tarsila também foram expostas, mas ela não estava no Brasil. Então, essa é a Boba, da Anita Malfatti, de 1915, e o segundo quadro se chama Pierrette, do Di Cavalcanti. E a gente pode perceber pela estética deles que cada um vai representar a realidade à sua maneira. Por exemplo, no primeiro quadro a gente pode perceber que a Anitta ela vai optar por fazer sombras em amarelo, por exemplo, fundos escuros, cores mistas. Já o Pierrette, ele já tem um estilo mais cartunesco, com cores mais suaves, mais claras. E aí a gente, para entrar na questão da literatura, a gente vai falar muito brevemente, vai ser só uma síntese sobre essas duas escolas literárias que eu falei para vocês, que eram
a sensação na época. O Brasil estava muito preso a elas, que era o simbolismo e o parnasianismo. Eles vão surgir assim, muito próximos um do outro, ao final do século XIX, na França. E justamente o nome já diz, eles iam propor um resgate de símbolos. Então, o poeta, para o simbolismo, ele vai ser um decifrador de símbolos que compõem a natureza ao seu redor. Então, assim, não precisa preocupar com isso, que a gente vai ter uma aula para cada escola literária dessas. Eu estou só fazendo uma síntesezinha para vocês compreenderem a questão da literatura nessa semana. Eles vão usar, na estrutura dos textos deles, vão ter muitas lacunas em branco, reticências, palavras cortadas ao meio, faltando uma letrinha, alguma coisa nesse sentido, que é para representar o silêncio metafísico. Então, a gente se orienta, quando a gente está lendo um texto, os momentos de pausa por vírgula, ponto final, por pontuação. E eles vão com isso, vão usar espaços em branco, essas reticências, eles vão utilizar também do que a gente chama de sinestesia. O que é a sinestesia? Os versos vão sendo construídos para descrever e representar sons, cores, aromas. Tem um poema muito famoso do Alfonso de Guimarães que ele chama Ismália, que ele está caracterizado no simbolismo. Inclusive, a minha cidade é a cidade do Alfonso de Guimarães, aqui em Mariana. Tem a casa dele, um museu muito legal, vale a pena conhecer. E esse poema, ele vai falar de uma mulher que desde sempre ela sonhava com o mar e com a lua. Então, ela tá no alto de uma torre desejando o mar e desejando a lua, e ela se joga dessa torre, alcança a lua e o seu corpo alcança o mar. Então, eles são construídos para a gente poder ter uma coisa bem visual. Depois eu posso até trazer esse poema quando a gente for falar de simbolismo mesmo. E a poesia, para os simbolistas, ela é a existência, a razão da humanidade, é a poesia e é a arte. O parnasianismo, então, ele também vai surgir na França, no fim do século XIX, só que ele veio para se opor ao romantismo. A gente também vai falar do romantismo. E eles, os parnasianos, eles tinham um forte interesse pela cultura greco-latina. A estrutura deles, elas tinham uma linguagem bem objetiva, eles utilizavam de vocabulários considerados cultos, estruturas sintáticas cultas, e eles preferiam os sonetos. Então a gente vai ver muitos sonetos no parnasianismo. E aí a gente chega no polêmico poema do Manuel Bandeira, Os Sapos. Alguém quer ler ele pra gente? Alguém se habilita? Pra Eu gente posso tentar? discutir? Pode ir, Horácio. Vou tentar, mas não sei se vai dar. Você tá enxergando Os sapos. direitinho? Então sim, os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não, não foi. Foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, que a arte e nunca rimo, os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que estei a norma, reduzir sem danos a forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro, a grade arte é como lavor de joaeiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é válido, anta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei e não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, verte a sombra imensa.
Lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Ficou ótimo, Horácio. Obrigada. Então, assim, gente, esse texto, ele vai causar essa revolta justamente porque o Manuel, ele vai. Manuel, eu falo como se fôssemos íntimos, né? O Manuel, ele vai pegar a estrutura do parnasianismo, das composições parnasianas, no poema dele. Então, ele vai usar o quê? Uma métrica regular, naquele modelinho AB, AB. AB, AB é um esqueminha, uma métrica que, vamos supor, na primeira linha você tem uma rima, na segunda você tem outra palavra, e elas vão rimar. A primeira rima com a terceira rima com a quinta rima com a outra, e assim por diante. E eles têm uma preocupação muito grande com a sonoridade das palavras. Então, para eles, tem que ficar bonito. Então, não basta só rimar, tem que rimar bonito. E os versos, eles vão trabalhar. Os versos que o Manuel escreveu, eles vão ser irônicos, eles vão ser considerados uma paródia. Ele meio que fez uma paródia em rejeição ao parnasianismo. Ele quer despertar no leitor a. Ele quer que o leitor sinta a necessidade de romper com o parnasianismo. Ele quer instigar uma transformação da poesia. E aí, ao longo dos versos, a gente percebe que os sapos eles estão conversando. E aí, nas análises, quando a gente vai parar para ver, tá, mas o que esse sapo está falando? É exatamente um exercício. Os sapos estão refletindo sobre a poesia, sobre as normas das composições, e eles vão ser uma metáfora. Cada sapo vai representar um tipo diferente de poeta. Então, o sapo tanoeiro, ele é o poeta parnasiano, que vai ditar regras de composição, padrões estéticos. Ele é o clássico, ele representa o clássico. E o Sapo Cururu, ele vai ser o poeta modernista, que ele quer liberdade criativa, ele quer autonomia por aquilo que ele cria, e ele vai reivindicar a simplicidade e o uso de uma linguagem mais cotidiana. Então, na literatura, a gente vê nos modernistas, quando a gente vê Drummond, por exemplo, são poemas muito bonitos, são poemas muito profundos, mas que justamente ele já não tem essa estrutura tão rígida, tão endurecida do parnasianismo, por exemplo. Então é isso, né? Através dessa paródia dele, ele vai criticar essa preocupação dos parnasianos com esse aspecto formal da língua. Para eles, eles vão na norma culta e nada pode fugir disso. E eles consideravam, tanto Manuel Bandeira quanto os outros poetas e artistas do período, que esses estilos, eles eram antiquados, eles eram ultrapassados. E essa criação dele, ela foi tão importante, esse poema, que ele foi considerado como o hino nacional do modernismo. Então, assim, finalizando, a gente pode dizer que a Semana de Arte Moderna, ela foi o surgimento de ideais libertadores que estavam provocando tumultos, repúdios de uns, admiração de outros. Então, ela ocorre entre aplausos e vaias. Esse evento ele vai representar uma evolução artística brasileira, ele vai ser um divisor de águas. A partir daí, a gente vai começar a ter uma questão de autonomia, de renovação, vamos assim dizer. E aí, os desdobramentos dessa semana foram o quê? Depois desse evento, alguns grupos vanguardistas, eles vão se reunir, eles vão acatar o movimento, sabe? Eles vão aderir ao movimento e vão difundir eles por aí, sabe? Os modernistas, eles acabaram fundando revistas, eles lançaram diversos manifestos, né? Que iam delimitando as chamadas vertentes. Vertentes, as correntes do modernismo, vamos dizer assim. E um dos principais manifestos que foram lançados
foi lançado em 1924, 2 anos após a semana, por Oswald de Andrade. Se chama o Manifesto para o Brasil. Nesse manifesto, ele vai fazer uma paródia da história do Brasil, justamente criticando ela. E esse manifesto ele é considerado como a tradução dos princípios do modernismo brasileiro. Então, assim, em síntese, a aula hoje é essa. E eu pensei em deixar. São 3 exercícios que eu vou pôr no Google Classroom. Vocês têm acesso à sala? Eu tenho sim, pode Tem? colocar. Ai, que Tenho. ótimo. Eu vou pôr 3 exercícios que vão ser exercíciozinhos de fixação. Aí Uhum, a gente pode corrigir junto na próxima aula, ou a tá. gente marca uma monitoria também, não tem problema. Vou deixá-la para Uhum, vocês. 2 caíram no Enem, e o terceiro é mais para essa questão da análise do poema dos sapos. Vocês vão ver. Não precisa ser nada muito grande, não. Pode responder em 1, 2 linhas, que tá tranquilo. Tá bom, gente? tá certo. Eu vou encerrar então a gravação. É verdade. Você vai disponibilizar os slides? Vou disponibilizar os Ah, slides ótimo. e É os bom. exercícios, tá bom? Beleza, Muito beleza. obrigada pela presença de Eu que vocês, agradeço. gente. Significou muito mesmo. Ô, Esther, o rap você considera o quê? O Que é uma rap? rima, né? Ai, sim. Então, eu até pensei em trazer isso para vocês, que a gente vai chegar no conteúdo. Peraí, deixa eu só encerrar a gravação, que senão vai ficar Tá. muito grande para minha amiga Uhum. cortar. Só interromper. Então.